A profecia que a gente encontra em Ezequiel 28 é sem dúvida uma das mais impressionantes e, vamos combinar, misteriosas da Bíblia, né? Ela começa falando de um rei, uma pessoa de carne e osso, mas, de repente, ela descreve um ser celestial de uma beleza e um poder que a gente mal consegue imaginar. A grande questão é, como é que a gente desvenda essa história que fala da queda de um anjo, muitas vezes identificado como Lúcifer, de um jeito que faça sentido nos dias de hoje? Pois é, essa é a pergunta de ouro, principalmente para quem ensina. E é exatamente isso que a gente vai buscar responder aqui. O nosso objetivo é montar um roteiro, um passo a passo bem claro, para a gente não só entender essa passagem, mas, mais importante ainda, saber como ensiná-la de um jeito que realmente toque e transforme. Para a gente conseguir decifrar Ezequiel 28, a gente precisa de uma chave. E essa chave, olha, não é nova não. Grandes estudiosos da igreja, como Orígenes e Jerônimo, lá atrás, já apontavam para ela. A ideia de uma profecia dupla. É como se o profeta estivesse falando com duas pessoas ao mesmo tempo. Então, a profecia começa assim, bem direta, se dirigindo a um governante humano, o príncipe de Tiro. A acusação? A arrogância, por se achar um deus. Mas aí, o tom da conversa muda. A linguagem que o profeta usa começa a descrever alguém que simplesmente não podia ser um simples mortal. E é aqui que essa sobreposição fica escancarada. Dá uma olhada. Características como ser o selo da perfeição ou morar num Éden celestial, feito de pedras preciosas, isso não se encaixa em nenhum rei humano, por mais poderoso que ele fosse. É como se Ezequiel estivesse nos mostrando o poder espiritual que agia por trás do trono. Pensa bem nessas descrições. Perfeição original, natureza de anjo, uma casa no céu. O profeta está fazendo isso de propósito. Ele está mudando o foco para forçar a gente a olhar para além do rei terreno e enxergar uma figura muito, mas muito maior. Ok, então agora que a gente já entendeu de quem a profecia realmente está falando, vamos mergulhar na história dessa criatura. É uma jornada que vai de uma glória que a gente nem consegue imaginar até uma queda trágica. E tudo isso por causa de uma única coisa: o orgulho. Esse querubim é descrito como a obra-prima da criação de Deus. Pense em algo sem defeitos. Na sua natureza, na sua posição, na sua função. Tudo era perfeito. Ele era literalmente o selo da perfeição e foi criado com um propósito: ser um espelho vivo da glória do seu Criador. E o que foi que corrompeu toda essa perfeição? Um único e poderoso sentimento: a soberba. Esse é o pecado raiz, sabe? É quando uma criatura rejeita o seu lugar e decide que quer tomar o lugar do Criador. E esse foi o exato ponto da virada. Esse ser olhou para sua própria beleza, para sua própria sabedoria e atribuiu tudo aquilo a si mesmo. Ele se esqueceu de quem o havia criado. Em vez de refletir a glória de Deus, ele quis ser a própria fonte de luz. E aqui, gente, a gente tem o contraste mais poderoso que se pode ensinar. É uma ferramenta pedagógica incrível. De um lado, o caminho de Satanás, o desejo de subir pelo orgulho, que no fim leva à queda. Do outro, o caminho de Cristo, a humildade de descer para servir, que no fim leva à exaltação. Mas olha, essa queda não foi só uma história que aconteceu lá no céu. Ela teve consequências muito reais e diretas, criando 3 realidades que definem o nosso mundo até hoje. Primeiro, essa queda explica de onde veio o mal. Ele não é algo que sempre existiu, mas sim a corrupção de algo bom através de uma escolha. Segundo, essa mesma escolha prova que o livre-arbítrio é real, para valer. E por fim, foi essa rebelião que deu início ao conflito espiritual que a Bíblia descreve do começo ao fim. E esse versículo de Efésios vem para carimbar essa ideia. Ele nos lembra que essa guerra espiritual é uma realidade. Mesmo que seja invisível aos nossos olhos, ela tem impactos bem concretos no nosso mundo e no nosso dia a dia. Então tá, vimos a teologia, a história, mas e agora? Como é que a gente pega tudo isso e transforma numa aula clara, numa aula aplicável, que os alunos vão entender? Vamos ver agora um roteiro pedagógico bem prático. Olha, qualquer aula sobre esse tema precisa ter 3 alvos bem definidos. Os alunos precisam sair de lá sabendo que Deus se opõe ao orgulho, precisam ser inspirados pela humildade de Cristo e, claro, precisam aprender a vigiar o próprio coração. Para tornar o tema relevante, a dica é começar com uma conversa.
Perguntar qual a diferença entre ter uma autoestima saudável e ser uma pessoa orgulhosa. Depois, apresentar aquele contraste poderoso entre Cristo e Satanás. E, por fim, transformar a história num alerta prático sobre a importância de cuidar do coração. A mensagem central que precisa ficar é esta. Essa não é só uma historinha antiga sobre um anjo. É um espelho que reflete um perigo real, que está bem presente na vida de cada um de nós. No fim das contas, a lição toda pode ser resumida neste número. 1. Só existe um lugar para a glória, e esse lugar não pertence a nenhum ser criado, não importa o quão belo, inteligente ou poderoso seja. A glória pertence somente a Deus. E a gente termina com essa reflexão que é para hoje. A história nos mostra a origem do orgulho e as suas consequências terríveis. A pergunta que fica então é, no mundo que o tempo todo exalta o eu, como é que nós vamos guardar os nossos corações?